Pronto, tá gravando. Em Provérbios 3, a sabedoria ela começa nos relembrando o quanto é importante ouvir os conselhos dela. Então, a todo momento ela fica falando isso. A todo momento ela fica: ouça os meus conselhos, eu estou avisando, eu sou a voz da sabedoria, eu estou te falando. O quanto é importante você ouvir os meus conselhos. Ela fala: não se esqueças dos meus ensinamentos. E lembrem-se sempre dos meus conselhos. Então, o capítulo 3 ele é muito conselheiro para o nosso dia a dia. Você tem muito mais chance de viver, de ter uma vida longa, se você segue os conselhos da sabedoria. Então, ela fala, já logo no versículo 1 e 2, ela fala: Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa, cheia de sucesso. Logo em seguida, ela fala no 3 e 4: não abandone a lealdade. O primeiro conselho: não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus quanto aos seres humanos. Veja que se você for uma pessoa leal e fiel, não só diante de Deus, mas dos homens, você vai agradar. O interessante aqui é entender que, geralmente, o que agrada aos homens não é o que agrada a Deus, e vice-versa. Uma das poucas coisas que agrada ao mesmo tempo tanto a Deus quanto aos homens é justamente o que fala no versículo 3 e 4. É justamente isso que é a lealdade e a fidelidade. Interessante, né? Provérbios 3 fala lealdade e fidelidade. Já começa com esse primeiro conselho. Então, por exemplo, o que você veste, é a casa que você mora, o carro que você tem, isso agrada aos homens, mas não importa para Deus. Deus se importa com o seu coração, com uma vida de oração, com uma vida de santidade. Ele dá valor nisso. Não que o ser humano não se importe, mas geralmente as pessoas dão mais valor a esses bens. Agora, o que agrada aos dois, tanto a Deus quanto aos homens, ao mesmo tempo, é a lealdade e a fidelidade. Agora, no versículo 5 ele fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Gente, isso é tão importante, porque a sabedoria diz para a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento, no entendimento humano, no entendimento da carne. A gente fala, a gente falou, aliás, isso em Provérbios 1. A carne muitas vezes faz coisas que não deveria fazer. E para fazer o certo, a gente precisa ouvir o espírito, porque corpo e carne militam um contra o outro. Vence quem você vai alimentar mais. Então, para que o seu espírito fale mais alto, a gente precisa alimentar mais o espírito. Para que você tenha o entendimento e a sabedoria, a gente precisa alimentar mais o espírito, porque o espírito é a voz da sabedoria. Assim você vai temer a Deus, que é justamente o que nos lembra de novo no versículo 7. Não fique pensando que você é sábio. Olha que legal. No versículo 6, desculpa, que fala que lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele mostrará o caminho certo, confie no Senhor, não se apoie na sua própria inteligência. Agora, no versículo 7, ele continua falando. Não fique pensando que você é sábio. A gente falou disso já também. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. A gente já falou disso, de não pensar que a gente é sábio. Porque o verdadeiro sábio, ele não acha que ele é sábio. Quando a gente acha isso, é a voz do ego falando e não a voz da sabedoria. Então, agir com humildade é justamente não achar que a gente é sábio. Isso vai também nos livrar de fazer o que é errado para que a gente faça o que é certo. No versículo 8, ele continua. Por isso, ou seja, se você temer ao Senhor, se você não achar que você é sábio, isso será
como um remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Gente, olha que interessante. Se você temer a Deus, se você fizer o que é correto, se você for sábio, isso vai ser como um remédio para curar as suas feridas, para te aliviar nos seus sofrimentos. O primeiro ponto aqui é entender que mesmo se a gente pensar assim, qual que é o primeiro ponto aqui? Ah, temer a Deus. Não. Fazer o que é certo. Não. O primeiro ponto aqui é entender que mesmo que a gente tema a Deus, isso não significa que a gente não vai ter mais sofrimento, que a gente não vai mais ter ferida, mas significa que agora a gente tem um remédio e alívio para elas. Então, quem confia na sua própria inteligência vai passar pelos desafios, vai passar pelos problemas, só que não vai ter remédio. Agora, quem tem inteligência, quem tem sabedoria, quem teme a Deus, quem faz o que é correto, quando passar por um sofrimento, por uma dor, vai ter alívio, vai ter remédio, isso vai amenizar. Olha que interessante. 9 e 10. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Deus, ele nos pede para oferecer tudo o que a gente tem de melhor. Em primeira mão, a gente pode parar e entender que a gente tem que fazer uma oferta dos nossos rendimentos. E sim, o versículo fala disso. Mas eu não vejo somente em relação a isso. Você oferecer o que sua terra produz de melhor significa não só investir no reino com os seus recursos e rendimentos financeiros, mas Deus quer que a gente dê o nosso máximo, o nosso potencial, para que a gente seja a nossa melhor versão. Ativar a nossa mentalidade é justamente ser a imagem e semelhança de Deus. É justamente, desculpa, oferecer o que a nossa terra produz de melhor. Se a gente fizer isso, a gente vai viver em abundância, porque o versículo 10, na sequência, cita os cereais e o vinho, como sinal de prosperidade e alegria nessa ordem, porque naquela época cereal significava prosperidade e vinho alegria. E é por isso que ele fala que os seus depósitos ficarão cheios de cereais e de vinho. Se a gente oferecer o que a nossa terra produz de melhor, não só investir em recursos financeiros, ajudar quem precisa, dar uma oferta, mas dar o nosso máximo, ser a nossa melhor versão. 11, 12. Filho, preste atenção quando o Senhor o castiga e não desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ama, assim como um pai corrige a quem ele quer bem. Gente, no castigo, a gente tem um ensinamento. Por isso é importante prestar muita atenção quando Deus está nos corrigindo. Porque se você é corrigido e não presta atenção, você não aprende. Aí você vai ter que ser castigado de novo depois. Agora, se você é corrigido, você aprende com aquele erro, você não volta a repetir ele. Além disso, a gente tem que ouvir calada, sem desanimar, porque ele está falando aqui, ó, não desanime quando repreende. Quando a gente está sendo corrigido, a gente tem que, ó, zíper na boca ainda, fica quietinha. Melhor ainda, você tem que ouvir com alegria, porque você está sabendo que é Deus te corrigindo, e se Ele está te corrigindo é porque Ele te ama, porque Ele te importa com você, porque Ele é pai. Ele só corrige o seu filho porque Ele se importa com ele, porque Ele ama o seu filho. Não é assim com os nossos filhos? Quando a gente repreende os nossos filhos, quando a gente coloca eles de castigo, quando eles perdem o direito a alguma coisa, a gente está fazendo isso porque a gente ama eles. Por que que vai ser diferente com Deus? Por que que vai ser diferente com Deus em relação a nós? Em outras palavras, a gente pode entender que a prova do amor de Deus não é a provisão. A prova do amor de Deus é a poda. É a repreensão. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai dar provisão para quem precisa, independente se a pessoa está servindo ele ou não. Não é assim com os animais, com os passarinhos. Passarinho não fica sem comida. Passarinho tem provisão, tem comida o tempo todo. E passarinho não está indo
na igreja, não está louvando, não está adorando, não está servindo a Deus. Mas ele não fica sem provisão. Portanto, a prova do amor de Deus não é a provisão, porque a provisão ele vai dar. A prova do amor de Deus é a repreensão. É quando ele está te corrigindo, porque ele te ama, porque ele quer ativar a sua melhor versão. É o amparo de Deus. Não necessariamente depende desse ato de serviço. Mas quando você está servindo a Deus, está provando para Ele, está adorando a Deus, está vivendo uma vida de adoração e de santidade, Ele ainda assim está te repreendendo, dê as mãos para o céu e agradeça. Porque Ele te ama e Ele quer aperfeiçoar o seu caráter. Provisão não tem a ver com fé, porque Ele vai te dar. Tem a ver com o ato de amor que Deus dá para quem precisa. É diferente da repreensão. 13 e 14. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. Por isso, é melhor do que prata e tem mais valor do que ouro. Tá todo mundo atrás de felicidade, só que ninguém quer fazer o que precisa para encontrá-la. Se coloque no lugar das pessoas. Ele tá falando aqui, ó. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e consegue compreender as coisas. Quando ele fala de compreensão, a gente não tem que se ligar só na ideia de entender, mas compreensão no sentido de compaixão, de se colocar no lugar das pessoas. Tenha compreensão. Quando você tem compaixão, quando você tem compreensão, quando você se coloca no lugar das pessoas, você pondera mais. E quando você se coloca no lugar de uma pessoa antes de criticá-la, você entende que talvez você faria igual ou semelhante se você estivesse na mesma posição e circunstância do teu próximo. Isso é ter sabedoria e compreensão sobre as coisas. Isso abre a sua mente para a vida. Ao versículo 15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. Não se compara. Não se compara com joias. Não está nem perto. As joias, a riqueza, as joias, bem material, não está nem perto do que é se adquirir sabedoria. A sabedoria oferece uma vida longa e também riqueza e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que ela faz. Os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhe dá vida. Olha a sabedoria falando dos benefícios que você vai ter quando você adquiri-la. Existe um jeito de levar uma vida agradável, de levar uma vida próspera, de levar uma vida feliz. E esse jeito é buscando, praticando e adquirindo sabedoria. O que que adianta você ser feliz e ter uma vida curta? O que que adianta você ter uma vida longa e não ter felicidade? Somente os sábios são felizes e têm vida ao mesmo tempo. Então, se somente os sábios são felizes, têm vida ao mesmo tempo, vida longa, uma vida de proteção, o que que eu tenho que fazer? Adquirir sabedoria. Fazer o que é correto. Temer ao Senhor. Ó, no versículo 19 e 20. Com a sabedoria, eu adoro esse daqui. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra. E com o seu conhecimento, colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Gente, presta atenção. A sabedoria estava lá quando Deus criou a terra. Isso nos faz entender que Deus precisou da sabedoria para criar a terra. Em Provérbios 8 a gente vai ver mais isso. Mas, desde já, e eu vou repetir lá, a sabedoria foi a engenheira e Deus foi o arquiteto. Deus colocou em prática. A sabedoria desenhou, Deus colocou em prática. O que isso quer dizer? Poxa, se Deus precisou da sabedoria para criar a terra, por que a gente está construindo a nossa vida sem ela? Entende o quanto isso é forte? Por quê? Que a gente está construindo uma vida sem sabedoria se o próprio Deus precisou dela quando construiu a terra. Pense sobre isso enquanto a gente continua. Filho,
Tenha sempre sabedoria e compreensão. Nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida longa, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. De novo, a compreensão. Tenha sabedoria e compreensão. De novo, ele fala compreensão. Entender, compreender as coisas, ele remete ao sentido de entendimento, mas ele remete ao sentido de compaixão, porque quando você compreende todas as coisas que estão à sua volta, você sim se coloca no lugar das pessoas. Assim você vive agradável e feliz em todas as situações, antes de você julgar alguém. Use da compreensão, use da sabedoria que você está adquirindo para se colocar no lugar daquela pessoa e entender por que ela fez o que fez. Isso é ser compassivo e compreensivo. E se a gente for compassivo, a gente vai evitar problemas, a gente vai evitar brigas. E além disso tudo, a gente vai garantir uma vida próspera, de paz, de abundância, feliz. A Melissa está falando. Hoje a gente busca inteligência e conhecimento, só que a gente não tem sabedoria. Lógico. Quantas pessoas, quantas pessoas são inteligentes? Ter inteligente é uma coisa, ter sabedoria é outra. As pessoas buscam conhecimento e buscam inteligência, mas elas não buscam sabedoria. E é completamente diferente. A sabedoria é muito mais vantajosa, muito mais vantajosa. Lembra os antigos tinham muita sabedoria. É verdade, é verdade. Os nossos avós, até os nossos pais, os nossos bisavós, eles têm sabedoria. A minha avó, eu falo que ela é a voz da sabedoria em si, porque pode estar caindo no mundo, ela está lá plena. Tá tudo bem. Isso é sem estudo. A vida nos foi corrompendo, foi colocando uma nuvem em cima de nós. Foi distorcendo essa realidade que antigamente existia. Então, a gente precisa entender isso. Se a gente tiver sabedoria, se a gente tiver compaixão, sempre em todas as situações da nossa vida, isso vai nos garantir, inclusive, conforme fala o versículo 21 de 2:23, que a gente não tropece. Gente, que a gente não tropece. Por quê? Porque se a gente tropeçar, a gente tem a possibilidade de cair. Então, por isso ela fala: se você tiver sabedoria, você não vai tropeçar. Porque se você tropeçar, você corre o risco de cair. E se você não vai tropeçar, ou seja, você vai caminhar com segurança. Você estará seguro, você estará protegido. Olha o privilégio do versículo 24. Quando você se deitar, não terá medo e seu sono será tranquilo e você vai dormir a noite toda. Olha que privilégio, tem tantas pessoas que não conseguem dormir à noite, que têm insônia, que estão com os pensamentos bagunçados, que não conseguem desligar a mente, que só estão pensando em problema, por isso não conseguem dormir. Então, se você adquirir sabedoria, você vai ter esse privilégio de descansar, de dormir a noite toda. E olha o versículo 25 e 26. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus, pois o Senhor te dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sabe o que é isso? Sofrimento por antecipação. Quantas vezes a gente não sofre por antecipação? Só que se a gente tiver sabedoria, a gente não vai precisar disso. A gente não vai se preocupar, porque a gente vai ser tirado das armadilhas. E se a gente vai ser tirado das armadilhas, a gente não tem o risco de cair nelas, então a gente não vai precisar nem se preocupar quando vir um desafio. O mal do século, a ansiedade, exatamente. A depressão é quando você fica vivendo do passado, porque o seu passado ele é referência, não é residência, mas quando você usa o seu passado como residência, você fica depressivo. Quando você pensa muito no futuro e se preocupa com o futuro, é o mal do século, igual a Lu falou, é a ansiedade. Quando você fica muito preocupado e angustiado no presente, é o estresse. Você está estressado, não está vivendo o presente. Só que aqui ele está falando do sofrimento por antecipação, que é a ansiedade.
Só que você não vai precisar disso, você não vai cair em armadilha. Não significa que você não vai ter desafios, mas das armadilhas que vierem, você vai ter discernimento para não cair nelas. Olha o quanto a gente vai se livrar quando a gente adquirir sabedoria. A Melissa falou, hoje também estamos no momento que nós precisamos fazer tudo e esquecemos de entregar e confiar em Deus. É exatamente isso. É exatamente. Por quê? Por que que a gente vive o tempo todo nessa correria que a gente se esquece de entregar tudo a Deus? A gente não aprendeu em Provérbios 2 ontem que a gente precisa se lembrar de Deus? É tão bonito o ato de lembrar, porque lembrar é um ato não intencional. A oração é um ato intencional. A consagração é um ato intencional. Você ouvir um louvor é um ato intencional. Você ir à missa é um ato intencional. Você estar em comunhão com alguém é um ato intencional. A gente estar aqui lendo provérbios é um ato intencional. Ler a Bíblia sozinho é um ato intencional. Agora, lembrar de Deus, isso é um ato não intencional. É um ato de amor mais profundo que você pode exercer para Deus. Isso sim é importante. Por que que a gente está se esquecendo disso? Por que que a nossa rotina é mais importante que o ato de lembrar e adorar a Deus? Sendo que aqui, o que a gente está vivendo nessa terra é uma atribuição temporária, é só uma passagem. Então, sabendo e considerando, tendo a consciência de que aqui é só uma passagem, de que tudo isso daqui é emprestado, e que a nossa vida de fato não é aqui, por que que a gente não vive assim no nosso dia a dia? Por que que a gente se esquece disso e só se lembra quando somos intencionais? Entende? O ato de lembrar quando você não é intencional, isso sim é um ato de amor mais profundo que você pode exercer. É a mesma coisa quando a gente falou ontem. Quando você tá apaixonado por uma pessoa, você lembra dela, você lembra daqueles momentos. E isso não é intencional, você fica lembrando, sua memória fica te remetendo a isso. Por que que a gente faz isso quando a gente está apaixonado ou quando a gente ama alguém, mas não faz isso para Deus? Por que a gente não tenta exercer a mesma coisa com Deus? Se lembrar de Deus, do amor que a gente sente por Ele durante o nosso dia. Olha o quanto isso é importante. Deus está falando o quanto isso vai ser recompensador. Então vamos trocar o sofrimento por antecipação por esse ato de amor, por esse ato de lembrança. Porque, como eu falei, a gente não vai sofrer mais por antecipação. Não que a gente não vai ter desafios, mas a gente vai saber solucioná-los. A gente não vai se preocupar com os desafios quando eles vierem. É diferente. É diferente quando vai vir um desafio, você vai se preocupar com a solução e não com a preocupação em si, com o medo de não resolver. Porque a preocupação é uma coisa ruim. A preocupação guarda um sentimento de tristeza, de dor, de angústia em nós. E para passar por uma tempestade sem sentir isso, sem sentir essa angústia, essa sensação, só se você for sábio, só se você buscar, adquirir e praticar a sabedoria, porque Deus não vai te tirar de situações desafiadoras, mas não vai permitir que elas te façam ficar preocupados e cair numa armadilha quando você se vê diante delas, porque você vai ter sabedoria. Agora, a última parte, versículo 27 em diante. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho, porque ele mora ao seu lado e confia em você. Olha quanto isso é importante. Até em Provérbios fala o quanto é importante a gente ajudar o próximo. E ajudar o próximo não só doando roupas e doando alimentos e com recursos financeiros. Isso também.
o quanto isso é importante. Mas a gente não ajuda nem o nosso vizinho. Às vezes a gente tem vizinho de porta quando a gente mora em prédio, vizinho de casa quando a gente mora em casa, e não dá nem um bom dia. Não pergunta se está tudo bem, às vezes isso é um ato de ajuda. A gente se esquece, olha o quanto é importante. Ajude o seu vizinho, não deseje nenhum mal contra ele, porque não se esqueça, ele mora do seu lado. Ele mora do seu lado. Se você ajuda, principalmente quem mora do seu lado, talvez quando você mais precisar, essa pessoa vai te conhecer, vai saber sobre sua vida, vai te ajudar quando você estiver numa situação que você precise. Só que a gente se esquece porque a gente acha que a nossa vida é sempre mais importante que a vida de qualquer outra pessoa. Não planeje não, isso já foi, desculpa. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fizer nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Primeiro, ele começa falando para a gente não procrastinar quando a gente pode ajudar ao próximo. Então, ele começa falando o que a gente não tem que fazer. Tá todo mundo atrás do seu próprio ego, de poder, de alguma posição, mas somente quem tem sabedoria, somente quem tem uma verdadeira conhecimento, compreensão, é que vai conseguir. E ter uma verdadeira posição no mundo não é você ser alguém diante dos homens, mas você ser alguém diante de Deus. E não vai ser nem nessa terra que você vai precisar provar isso, que a sua vida não é aqui. Prestígio, ele fala, uma vida de prestígio, prestígio que ninguém tira de você, quem vai te dar é a sabedoria. Não são seus relacionamentos, não são seus amigos, não é o dinheiro. Se você busca prestígio nessas situações do mundo e não pensando na sua salvação, na sua vida segundo os princípios de Deus, o que você vai ganhar, segundo o que fala Provérbios, é a vergonha. Então chegou a hora da gente tomar uma decisão. Quem você vai buscar hoje? O que você vai buscar hoje? Então, que dessa leitura de Provérbios 3, eu desejo que Deus te dê sabedoria para que você faça boas escolhas, para que você decida não o prestígio dos homens, mas o prestígio de Deus, para que você ande no caminho correto, para que você faça a escolha dos seus relacionamentos, para que você ajude ao próximo. Mas acima de tudo, para que você tenha compreensão. Porque se for para falar, para resumir, o que eu mais gosto aqui em Provérbios 3 são duas coisas: ter compreensão e o ato de lembrar de Deus. Então eu desejo que hoje você pratique o ato de lembrança de Deus. Lembrar, eu quero lembrar do meu amor a Deus, de forma não intencional, não intencional. E além disso tudo, eu vou ser compreensivo. Então, diante das situações de hoje, que a gente possa tentar exercer isso, se colocar no lugar do outro. Isso é ser compassivo, isso é ser compreensivo, isso é ter um ato de sabedoria. Chegou a hora de você tomar uma decisão. O que que você vai procurar a partir de hoje? As conquistas do mundo ou da sua vida com Deus, após você passar por essa terra? É exatamente isso. Eu até brinco, porque ontem uma prima minha me ligou e ela falou de um problema que ela estava tendo, e eu sempre falo, ai, olha, porque como eu tenho a formação de advogada, elas me perguntam.
E eu falo, olha, você pode fazer isso, isso e isso, só que não compensa não. Não compensa você processar, não compensa você colocar na justiça. O Thales fala assim, gente do céu, ainda bem que você não é advogado, você não ia ganhar um centavo. Você não ia ganhar um centavo como advogado. Fala assim, mas é por isso que eu não sou. É por isso que eu não me vejo nessa posição, porque o advogado, ele quer, né? Processa, processa, tudo é processo. Gente, eu não sou assim, eu quero evitar a briga. Para mim, eu quero ficar longe, longe de briga. E eu acho que é justamente por isso, porque talvez a gente comece a entender a posição daquela outra pessoa. Você não sabe. Às vezes você não sabe o dia que a pessoa teve. Ou às vezes a gente não compreende o nosso próprio dia. Às vezes a gente está num estado tão forte de estresse ali do momento, que se a gente não estivesse, a gente não ligaria para a situação que nos ocorreu. Só que a gente está num momento tão ruim, talvez nosso, a gente passou por alguma coisa ruim, que a gente, por causa de uma situação que aconteceu com o outro, a gente já quer tomar medida, tomar providência. E não estou falando que isso é errado, senão não existiria os advogados, não estou falando isso. Mas eu procuro evitar. Eu procuro evitar. Eu fico longe, longe dessas coisas. E isso eu não estou falando que fazer isso é um ato correto. Mas só estou dando esse exemplo para que vocês entendam que muitas das vezes eu procuro compreender de fato a situação. Por que que essa pessoa fez isso? Por que que essa pessoa não foi legal comigo? Por que que essa pessoa tomou essa atitude? Será? Se perguntem, será que se eu estivesse na posição que ela está, eu não faria a mesma coisa? Talvez eu faria. Porque estando na posição dessa pessoa, talvez ela não tenha o conhecimento que você tem, não teve a vida que você teve. Talvez você teve mais acessos que essa pessoa. E se você não tivesse esses acessos, você faria a mesma coisa. Como, gente, que uma pessoa vai fazer um algo a mais que ela não compreende, que ela não sabe, que ela não viveu? Quantas pessoas vivem privadas disso, privadas do conhecimento? A gente não pode julgar isso. Isso é ser um ato compassivo. Então, eu espero que de Provérbios 3 vocês tenham entendido tudo que a gente falou, mas se fosse para guardar duas coisas, guardem isso. Lembrem-se do amor que vocês sentem por Deus e exerçam a compreensão como um ato de compaixão na vida de vocês e ao próximo. Certo? Fechado? Depois a gente fala lá na comunidade, vocês querem fazer fim de semana, vocês querem descansar só no domingo ou se querem fazer seguido. E pra mim tá tudo bem, tá tudo certo, o que vocês quiserem pra mim tá ótimo. Fechou? Espero vocês amanhã, que vocês tenham um excelente, excelente dia. E ninguém dorme, hein, gente? Continua aí, já vai fazendo as leituras, continuem o dia de vocês, tomem o café, lava o rosto de novo se for preciso, mas aproveitem o dia de vocês. A gente não está aqui de madrugada só para buscar sabedoria. A gente está aqui de madrugada também para se aproveitar de todas as formas que o benefício de acordar de madrugada nos dá. Então sejam produtivos, aproveitem para isso. Amém. Amém, Carla. Beijo. Beijo, galera. Até amanhã.